Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 1º de março, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Tempo que nos convida à confissão, nos convida assim a vivenciarmos uma nova atitude. Então hoje convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 21, versículo do 33 ao 43 e do 45 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, lhe disse: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou seu filho, pensando, ao menos eles vão assim respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros e lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nesse tempo quaresmal, a palavra de Deus está sempre nos chamando à convenção. É uma convenção diária, já que são muitos os inimigos do projeto de Deus, tentando nos desviar desse caminho. Então perceba que a liturgia desse tempo é sempre a mesma, todos os anos, né? Ela vai ser a mesma. Diferente deve ser a nossa postura diante da realidade de hoje, que não é tão diferente da realidade dos tempos de Jesus. Continua as injustiças, continua as maldades, continua a falta de amor. No Evangelho de hoje, Jesus continua criticando duramente, né, os líderes religiosos do seu tempo. Para desmascará-lo, ele conta uma parábola na qual esses líderes eram os vilões, mas eles não assimilaram tais personagens como sendo eles, mesmo que podemos assim constatar uma resposta que eles dão a essa pergunta de Jesus. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? E eles respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Com essas palavras, caros irmãos, queridas irmãs, esses líderes religiosos assinala a própria sentença, já que o arrendatário da perverso da parábola era eles. Sacerdotes e fariseus só foram compreender que aquela parábola falava dele quando Jesus cita uma passagem das Escrituras. Então Jesus lhe diz: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso a nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que
produzirá os frutos. Então veja que os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando dele. Então percebemos que o texto vai nos chamar a nossa atenção sobre a responsabilidade que nós, como igreja missionária, que nasceu da ressurreição de Jesus, devemos ter para com a vinha do Senhor, que é o povo. Ao assumirmos o nosso batismo, amados irmãos, queridas irmãs, nós nos tornamos os novos vinhateiros e, como tal, temos que devolver ao dono da vinha os frutos da missão que nos foi confiada. Como hospedário da vinha do Senhor, devemos, cada um de nós, dar testemunho de Jesus na partilha da vida, no acolhimento aos irmãos que sofrem. Não devemos nos prender em práticas religiosas, legalismo, do que observar ritos, cumprir preceitos. Precisamos cuidar da vida, que é o bem maior para Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, precisamos nos conscientizar de que somos corresponsáveis pela vida do irmão, pela vida do outro, até mesmo pelos frutos que eles há de produzir. Se não tivermos preocupação com o bem do outro, não seremos construtores do reino de Deus e, como consequência, seremos também advertidos por Jesus, como foram os sacerdotes e os fariseus, simbolizados na parábola pelos seus arredentários, de que, além de não cuidar devidamente da vinha, não entrega os frutos pertencentes aos proprietários. Portanto, infelizmente, ainda hoje, existem muitos líderes religiosos bem parecidos com os personagens dessa parábola. Pessoas que, ao invés de servir o povo, servem-se do povo, desagradando assim o proprietário da vinha. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, como filhos do mesmo Pai, devemos estar sempre unidos, ligados à seiva, que é o próprio Jesus. Pois somente nele, somente em Jesus, produziremos frutos de boa qualidade, dando assim a nossa resposta de amor e de fidelidade ao dono da vinha. Ou seja, adentrando verdadeiramente no projeto de Deus. Assim seja. Amém. E peçamos assim, amados irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai para nos transformar numa vinha fecunda, onde encontre os frutos de amor, os frutos de justiça, os frutos de solidariedade tão esperados. Peçamos ao Pai que jamais sejamos decepcionadores, ou seja, que peçamos ao Pai que jamais levamos uma vida estéril, que possamos assim cada vez mais produzir frutos para o reino de Deus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, amados irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.